Queridos irmãos e amigos, uma boa noite a todos. É muito bom tê-los aqui para mais uma vez sentarmos, conversarmos um pouquinho e falarmos sobre aquilo que nos agrada muito, que é a palavra de Deus, e dar louvores e adorações também ao nosso Deus. Conforme você vai chegando, escreva aqui o seu boa noite, mande a sua mensagem, que dentro de instantes nós já vamos começar. Só vou colocar aqui o meu celular no mudo e já vamos dar início aqui ao tema dessa noite. Acho que está tudo ok. Vocês vão me mandando mensagens, irmãos, constantemente, porque realmente está incrível, né? De quinta-feira já virou uma lei aqui, quase um mandamento do nosso canal, de reclamar de problemas, né? Eu fazendo testes aqui, tava tudo ok, deu às 8 horas em ponto, pifou o computador, voltamos e sem mexer em nada, tá tudo funcionando de novo. Só reiniciei o computador, tudo começou a funcionar aqui direitinho. Até a imagem que estava péssima, agora tá boa. Deus seja louvado por isso. A gente não entende essas coisas, mas eu espero que até o final dê certo. Uma outra coisa também, ainda bem que a chuva deu uma paradinha agora, tava tendo bastante oscilação aqui de energia dentro aqui da minha casa, no apartamento. Espero que até o final dê tudo certo aqui nessa live. Beleza? Mas quero desejar aqui minha boa noite a Suzana. Muito bom tê-la conosco aqui. Também a Aline, lá de Tupã. Uma boa noite para você, Aline. Espero que você e sua família, os meninos aí, estejam tudo bem. Também quero dar aqui a minha boa noite. Aline de Tupã, não confundi a Aline. Essa Aline aqui mora aqui em São Carlos mesmo. Oi, Aline. Uma boa noite para você. Tem uma outra Aline que sempre acompanha nós aqui, que é lá de Tupã. Acabei me confundindo, mas é muito bom ter ela aqui conosco também. Também aqui, Cristiane, uma boa noite para você. O Flávio, a família, uma boa noite a todos. Também aqui o Alex, a Danila. É muito bom tê-los aqui também. E hoje nós estaremos aqui seguindo então para o quarto mandamento. Falaremos então sobre o sábado. E então, sem mais delongas, quero convidá-los a fechar seus olhos. Vamos orar. Amado Pai Celestial, nós estamos aqui nesse momento agradecidos pela oportunidade que nós temos de sentarmos e estudarmos a Tua Palavra. Muitas vezes aqui nas quintas-feiras nós estamos tendo alguns problemas, algumas dificuldades na nossa transmissão, mas eu sou grato a Ti, ó Deus, porque no final, de alguma maneira, as coisas dão certo e saem de acordo com a Tua vontade. Hoje é um tema muito especial, onde falaremos sobre o sábado, um mandamento muito importante que foi esquecido por diversas pessoas. Que através dessa palavra aqui, do estudo que nós iremos fazer, que mais e mais pessoas possam entender qual que é a Tua vontade para a nossa vida. E assim, então, através também do Teu poder, colocar em prática, dia após dia, vivendo de acordo com a Tua vontade, se preparando mais ainda para o céu. São as bênçãos, ó Deus, que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero convidá-los então a abrirem aqui as suas Bíblias em Êxodo, o capítulo 20, e vamos ler aqui do verso 8 em diante. Mais algumas pessoas chegaram aqui. O Carlinhos, uma boa noite para você. Também o Diogo, uma boa noite, Diogo. É muito bom tê-los aqui. Êxodo, o capítulo 20. A partir do verso 8. Enquanto você encontra aí, só recapitulando para talvez alguém que tenha chegado aqui a primeira vez, nós estamos aqui todas as quintas-feiras, às 8 horas. Estamos estudando aqui uma série sobre os 10 mandamentos, mandamento por mandamento. Então nós já estudamos aqui a aplicação da lei de Deus. Nós vimos por diversos textos na primeira palestra que nós devemos ainda hoje guardar todos os mandamentos,
e observar várias questões da lei de Deus, que ela não foi abolida. Nós estudamos aqui o primeiro mandamento, onde mostra ali que a nossa lealdade para com Deus, que nós não devemos ser nenhum outro Deus diante dele. Vimos aqui no segundo mandamento, falando sobre adoração, como que Deus quer ser adorado. Nós vimos aqui no terceiro mandamento, a maneira que nós, como cristãos, nós não devemos tomar o nome de Deus em vão, não falando ali, não dando um falso testemunho sobre aquele que nós, de fato, acreditamos, tendo reverência, então, para com seu nome. E hoje falaremos, então, sobre obediência e também sobre a reverência na soberania de Deus. Então, esse é o princípio por detrás do quarto mandamento. A obediência e reconhecer a soberania de Deus. E aqui, queridos, durante essa pandemia, nós já tivemos aqui vários estudos sobre os mandamentos e, de maneira específica, sobre o sábado. Eu acredito que eu fiz aqui uns 3 ou 4 sermões sobre o sábado. E aqui eu não vou estar lendo e relendo sempre os mesmos textos, mas eu quero dividir com vocês daqui alguns pensamentos e dividir com vocês especialmente alguns pensamentos que são desse livro, que eu já mostrei também em outras palestras, que é esse aqui, A Ética dos 10 Mandamentos, um modelo de ética para os nossos dias. O autor, posso errar o nome dele aqui, Hans Ulrich Heifler. Não sei se é assim que realmente se pronuncia aqui esse nome, mas um camarada que que nasceu na Suíça, mas teve um ministério aqui no Brasil, dentro da Missão Cristã Evangélica do Brasil. Fundou várias igrejas, congregações, e eu vou ler bastante coisa que ele fala aqui nesse livro sobre o sábado e discordar de um ou de outro ponto dele aqui também. Beleza? Vamos ler aqui Êxodo 20, o verso 8 em diante, diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Nós temos aqui, então, no quarto mandamento, o mandamento mais longo de todos os outros mandamentos. O que isso quer dizer? Esse mandamento, ele é o mais importante? Ele tem um peso a mais do que os demais? Não, ele tem o mesmo peso do que qualquer outro mandamento. Nós vimos ali em Tiago, nossa primeira palestra, que aquele que quebra um mandamento se torna culpado de todos. Então, em grau de peso, todos eles aqui eles são iguais. Mas nós vemos aqui, nos primeiros 4 mandamentos, uma sequência de pensamento de acordo com aquilo que é o caráter de Deus e qual deve ser o nosso relacionamento através desse caráter. Então eu tenho o princípio que Ele é o meu Deus. Eu reconheço aquilo que Ele é e aquilo que Ele fez por mim. A partir disso, eu adoro Ele como Ele quer ser adorado. A partir disso, eu vivo em conformidade com aquilo que Ele quer, para que o seu nome não seja em vão. E agora, então, eu guardo aqui o sábado como uma amostra da minha obediência a Ele e reconhecimento da sua soberania em minha vida. Então, eu não preciso entender o porquê do sábado em todos os seus aspectos. Eu guardo o sábado porque eu reconheço que Ele tem autoridade para mandar eu guardar esse dia e por isso então eu guardo. Mas nós vamos ver aqui vários aspectos também do porquê guardar o sábado, encontrar lógica a partir disso. Mas o primeiro aspecto é esse: se Deus disse que é santo e se eu reconheço que Ele é o meu soberano, meu rei, como então eu vou questioná-lo? Ele falou, está mais do que falado, e eu então, por ser o teu servo, o obedeço, custe o que custar. Mas dentro desse mandamento, nós temos esse princípio da positividade. O primeiro mandamento fala, não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, não farás para ti. O terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O primeiro mandamento, que começa de uma forma positiva, é o quarto mandamento. Só que ele começa aqui com um alerta. Lembra-te.
E quando nós olhamos aqui a palavra lembra-te, é porque em algum momento esse mandamento seria esquecido. E já já eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. A ordem do mandamento aqui é uma ordem universal. Ele não está falando aqui de maneira só para o povo de Israel, como se fosse um mandamento só para um judeu guardar. Ele fala aqui sobre, de maneira universal, para todos os setores da sua criação. Então ele fala, ninguém irá trabalhar, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro, nem o gentil que está dentro das portas. A guarda do sábado é para todos. E aqui então ele faz um lembrete ainda de Deus como sendo o Criador. E diz, fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E traz a lembrança, e esse texto nós já vamos ler também, para a semana da criação. E diz, em 6 dias, fez a sua obra e tudo mais, mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então traz toda essa lembrança também para a criação. Então é um mandamento que tem muito conteúdo. E dentro desse contexto ainda que nós vivemos, do tempo do fim, onde sabemos que Deus seria questionado como soberano, onde ele seria questionado como o Criador, onde a lembrança dos 7 dias seria completamente esquecida, o sábado vem para nos lembrar quem realmente nós somos e quem é o nosso Deus. Então, caminhando com esse princípio, eu quero convidá-los a ler Daniel, o capítulo 7, o verso 25. Esse texto aqui é um texto muito importante, e aos domingos nós temos uma série sobre Daniel. E aqui em Daniel, capítulo 7, verso 25, diz assim, que falando no contexto sobre o inimigo e como ele atacaria o povo de Deus. E o texto diz assim, proferirá palavras contra o Altíssimo, e consumirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues por um tempo, tempos e metade de um tempo. Esse é um assunto que eu fiquei ainda de explicar a vocês. Mas dentro aqui desse texto, onde nós encontramos aqui características do inimigo, uma das suas características é perseguição aos santos. Além de perseguir os santos, ele tenta ocupar a posição de Deus, podendo então ter autoridade para mudar tempos e leis. E qual que é justamente o mandamento que ele poderia alterar, que justamente cumpriria com esses 2 aspectos, em mudar a lei e também mudar o tempo. Isso é justamente o 4º mandamento que se fala sobre o sábado. E ao longo da história, nós vemos, infelizmente, não só isso ter sido aplicado de maneira profética, mas isso ser aplicado também no sistema religioso, até mesmo em igrejas cristãs. Aqui, queridos irmãos, não tenho como objetivo difamar nenhuma igreja, mas apenas mostrar, e nem difamar o autor aqui do livro, que eu considero um bom livro, mas existem aspectos que nós discordamos, através da palavra de Deus. E aqui eu quero ler para vocês algumas coisas que eu já li aqui em outra oportunidade, mas só para vocês refletirem um pouquinho. Assim, pastor, é muito claro. A Bíblia aqui tem os 10 mandamentos. Nós vimos aqui no Novo Testamento que os mandamentos eles não foram abolidos, que o próprio Jesus, em maneira nenhuma, quis alterar a lei. Em qualquer igreja evangélica que eu vou, eles defendem não ter outros deuses diante de Deus. Se eu for numa igreja evangélica, eu vou com certeza encontrar aqui também o 2º mandamento, onde diz que não se deve fazer imagens de esculturas. Só encontrarei aqui, talvez, a igreja católica, tendo ali a veneração aos santos. Não tomar o nome de Deus em vão, todos eles pregam também. E por que então que justamente no 4º mandamento nós encontramos eles em falta? E aqui então, dentro do pensamento católico, no livro Fé dos Pais, página 111, o autor diz assim, podereis ler a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, e não encontrareis uma única linha que autorize a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado, dia que nós nunca santificamos. A Catholic Press, uma revista católica, no dia 25 de agosto de 1900, escreveu assim, o domingo é uma instituição católica e a sua observância só pode ser defendida por princípios católicos. Do princípio ao fim das Escrituras,
não é possível encontrar uma única passagem que autorize a mudança do culto semanal, do último para o primeiro dia da semana. Dentro da Igreja Batista, o autor do Manual Batista, Edward Heathcote, num culto para pastores em 1893, ele disse o seguinte: havia e há um mandamento que manda observar o sábado, mas esse sábado não era o domingo. Disse-á, entretanto, com alguma demonstração de triunfo, que o sábado foi transferido do sétimo para o primeiro dia da semana, com todos os seus deveres, privilégios e sanções. Sinceramente desejoso de informação sobre esse assunto que estudei por muitos anos, pergunto, aonde é possível encontrar o registro de tal mudança? Não no Novo Testamento, escriturística da mudança da instituição do sábado para do sétimo dia para o primeiro dia da semana. É claro que sei perfeitamente ter o domingo entrado em uso como dia religioso na primitiva história cristã. O que sabemos através dos pais da igreja e também de outras fontes. Que pena, porém, que ele venha assinalado como uma marca do paganismo e batizado com o nome do Deus Sol, e sendo então adotado e legado ao protestantismo como uma doação sagrada. Então, mais um autor que vê aqui que não existe fundamento bíblico para alteração do dia de guarda do sétimo dia para o primeiro dia, do sábado para o domingo. Os presbiterianos, no Tratado de Teologia, volume 4, página 401, diz assim: o domingo não se encontra na Escritura, e não era pela igreja primitiva chamada de sábado. Vemos aqui os luteranos, no livro falando sobre o sábado manual, página 287. A observância do domingo não se baseia em nenhum mandamento de Deus, mas sim a autoridade da igreja. Estão dizendo aqui que a igreja tem mais poder do que Deus para mudar o dia da semana. Os metodistas dizem o seguinte: é certo não haver mandamento positivo para o batismo infantil, tampouco há para santificar o primeiro dia da semana. E aí você fala assim: pastor, peraí então, dá mais um pause aqui nisso daqui. Você começou aqui um pouco acelerado, estou falando um pouco rápido para ganharmos um pouco de tempo, lemos outros textos aqui, vou ler bastante o livro, mas você está me dizendo aqui o seguinte, pastor, que na Bíblia nós devemos guardar os mandamentos. Devemos. Jesus não aboliu. Todos os mandamentos se encontram em vigor. Todos os mandamentos. Eu reconheço isso, reconheço os mandamentos como uma coisa boa. E amém por isso. Só que ao longo da minha vida, pastor, dentro da minha vida, dentro da minha igreja, eu ouvi sobre todos os mandamentos. Eu ouvi sobre não ter outro Deus diante de Deus, sobre não fazer imagem, de não tomar o nome de Deus em vão, de honrar o pai e a mãe, de não matar, de não adulterar, de não furtar, de não falar falso testemunho e nem de cobiçar nenhuma coisa do próximo. Tudo isso está muito claro na minha vida. Mas por que, então, que eu nunca ouvi falar sobre o sábado? Mesmo vendo nessas referências, que dentro dessas igrejas, eles ainda assim reconhecem a autoridade do sábado. O porquê que isso aconteceu? Isso aconteceu, queridos, por vários motivos. E eu vou ser direto ao ponto, e desculpa que a minha sinceridade é uma franqueza, mas eu, como ministro do Evangelho, tenho que ser sincero contigo. E muitas vezes tenho que colocar o dedo na ferida. A primeira coisa que aconteceu, queridos, é que, infelizmente, dentro da história cristã, existiu um momento onde o próprio cristianismo deixou de viver o assim diz o Senhor em todos os seus aspectos. Como eu falei na semana passada, muitas pessoas ditas cristãs passaram a não viver mais o cristianismo como ele deveria ser vivido. E a pegar então momentos históricos, tradições, momentos da igreja e começar agora a introduzir isso na sua vida, introduzir isso na sua fé. Algumas igrejas então tomaram como posse a sua autoridade e estabeleceram tradições que não são de Deus, são tradições humanas. E isso veio ano após ano. E infelizmente, queridos irmãos, quem tem ganhado com tudo isso é o próprio inimigo. Porque uma das artimanhas que ele tem mais fáceis para enganar aqueles que buscam a verdade é justamente os falsos profetas. E é justamente através dos falsos profetas,
das falsas igrejas que nós encontramos de maneira muito clara dentro do livro do Apocalipse. É que esse falso evangelho seria pregado. E você então, ao olhar para essa luz, pensa que essa luz vem de Deus, mas na verdade é o próprio inimigo que se transparece em anjo de luz para enganar aqueles que podem ser enganados, para que você então seja encontrado em falta no dia do juízo. E você pode falar assim, mas pastor, mas espera aí de novo, dá mais um tempo aí. Você está falando então que toda a minha vida cristã em não guardar o sábado pode ter sido uma vida mentirosa? Estou dizendo que sim. Pastor, você é maluco? Pode ser que eu seja também. Está com dúvida se eu sou maluco ou se o seu pastor é maluco? Se eu sou um falso profeta ou o teu pastor é um falso profeta? Se a minha igreja é verdadeira ou a sua igreja é a verdadeira? Não compare isso com um vídeo aqui no Facebook. Compare com aquilo que é o assim diz o Senhor. E eu lanço aqui para você então um desafio, um convite para nós conversarmos mais. E para mim encontra aqui um texto na Bíblia que mande observar o domingo. Qualquer texto da Bíblia que mande observar o domingo. Que o sábado foi transferido para o domingo com todas as suas sanções, os seus deveres e privilégios. Aquele que me trouxer esse texto, essa evidência, eu venho aqui ao vivo e mudo o meu discurso, mudo de igreja, mudo a minha vida. Mas não existe esse texto, querido irmão, você pode se matar de procurar. Porque em qualquer tradução aqui, nem existe a palavra domingo na Bíblia. A não ser aquelas da linguagem de hoje que alteraram, né, o primeiro dia, colocando como domingo. Mas em qualquer Bíblia aqui, numa linguagem comum que nós usamos, a Almeida Revista e tudo mais, não encontra a palavra domingo. Nem no hebraico, nem no grego existe uma palavra referente ao domingo, que veio depois, então, introduzida através do latim. Então, queridos, não existe isso. E uma outra coisa que eu digo, você conhece alguma igreja que guarde o domingo como nós guardamos o sábado? Mesmo que você conseguisse isso e falasse, pastor, realmente existe essa transferência do sábado para o domingo. Qual igreja guarda o domingo como eu guardo o sábado? Que santifica o domingo como eu santifico o sábado? Então, queridos irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. E o grande erro desse povo é justamente aquilo que está relatado em Atos, capítulo 5, verso 29. Que o próprio Pedro, né, o primeiro papa, segundo alguns, disse: respondeu Pedro e os apóstolos, disseram, importa antes obedecer a Deus do que obedecer a homens. Então, muitas pessoas, infelizmente, seguem líderes humanos, em vez de seguir assim diz o Senhor. Seguem a autoridade da igreja, em vez de seguir a autoridade de Deus. Aquilo que está escrito em Marcos capítulo 7. Em vão me adoram. Seguindo tradições que são o quê? De homens, em vez de seguir os mandamentos de Deus. Então eu sei, queridos irmãos, que existem tradições boas na igreja. Mas uma tradição criada por um homem que me leva a viver uma vida contrária à vontade de Deus, aos seus mandamentos, em transgredir a lei, que é um pecado, eu não posso fazer isso. Eu devo seguir a Deus antes de seguir aos homens. E qualquer homem que diga ao contrário, sem perceber, tem sido usado como uma ferramenta do inimigo, como um falso profeta, para levar pessoas ao engano e ao erro. Aqui nesse livro da Ética, olha só os pensamentos que o autor nos traz sobre o sábado. E é muito curioso ver a experiência dele em relação a tudo isso que nós conversamos aqui. Olha só algumas coisas que eu anotei aqui, que ele fala sobre o quarto mandamento. Ele diz assim: este é o primeiro mandamento formulado positivamente. É qualificado como um presente do Senhor. O sábado foi criado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. É justamente um presente que Deus nos dá pelo sábado. Um dia de descanso, um dia de guarda, um dia santo. Lembrando que esse autor não é adventista. Continuando.
ele cita aqui Isaías 58, que é um texto que já vamos ler, e faz o seguinte comentário: profanar o nome do Senhor, cuidar dos próprios interesses, pretender fazer a própria vontade, falar palavras inúteis. Tudo isso seria profanar o sábado. Devemos considerar então esse dia como o dia do Senhor, honrá-lo, deleitar-se no Senhor. Novamente percebe-se que o objeto da reverência solene não é o dia em si, mas o dia do Senhor. Então é claro, queridos irmãos, eu não devo guardar o sábado no sentido de honrar o dia, de glorificar o dia. Eu faço uso do dia de sábado para honrar e glorificar o meu Deus. Então é um dia que eu posso me deleitar especificamente no Senhor, abrindo mão dos meus interesses para abraçar completamente os interesses dele. E, queridos irmãos, não é justamente tudo isso que nós estudamos dia após dia nessa série sobre os mandamentos? Continuando aqui, Deus deseja conceder esse dia de descanso à humanidade inteira e não limitar esse dia direto a Israel. Olha que coisa, irmãos, o autor reconhece: a guarda do sábado não é algo somente para o povo de Deus, de Israel, para os judeus, para os hebreus. Esse dia é para a humanidade inteira. Continuando, o alvo do sábado também é recuperação, avaliação dos próprios atos, meditação, distanciamento dos afazeres e obtenções de uma nova perspectiva de vida. Então eu abro mão de tudo durante a semana para chegar no sábado e fazer a vontade de Deus, fazer uma avaliação da minha vida, meditar em mim e agora então viver uma perspectiva de uma vida melhor ao lado de Deus. Amém, porque ele escreveu isso aqui. Eu concordo com ele em tudo isso. O sábado é um dia para promover o bem, preservar a vida e possibilitar um descanso merecido. Jesus enfatiza também o valor intrínseco do dia do sábado e que é um dia santificado ao Senhor. Ele diz ainda: santificarás o sábado, o dia do descanso. Responde: santificar o dia do descanso quer dizer não só deixá-lo santo, mas também conservá-lo santo. Então, o meu cuidado é conservar o dia santo. Diz assim: a força e o poder desse mandamento não consiste em feriar, em tirar uma folga, mas em realmente santificar. Outro parágrafo diz assim: o sábado foi dado, colocando os emblemas aqui de Israel. Para Israel, o sábado servia como um emblema de um descanso espiritual, o qual os cristãos cessam as suas próprias obras, a fim de que Deus possa operar neles. Servia de dia marcado para o povo reunir-se, a fim de ouvir a lei, frequentar as observâncias religiosas e dedicar o seu tempo, um tempo mais especial, à meditação das obras de Deus. Foi designado para ser um dia de descanso, cessação do labor, em benefício dos seus servos, de todos aqueles que estavam sujeitos à autoridade de outras pessoas. Então agora, nesse momento, eu saio até mesmo do meu trabalho como servo, e agora me dedico a exclusivamente servir ao meu Deus. Você, querido irmão, que é adventista, eu quero dar um pause aqui na minha palestra, para que você possa escrever aqui no chat. Todos vocês que já são adventistas há um tempo, tudo o que eu li agora nesse livro, escreva aqui nos comentários. Não é justamente aquilo que eu e você pregamos na igreja? Não é justamente isso que a igreja prega há anos e anos? É ou não é? Coloque aqui o seu testemunho. Se não é realmente aquilo que eu acabei de ler aqui, o seu e o meu sentimento como adventistas, naquilo que nós entendemos sobre guarda do sábado. E através desse testemunho, para você que tem assistido, veja bem nossa vida. O sábado é um dia deleitoso, é um dia prazeroso. Nós amamos o dia de sábado não só por esse dia, mas porque podemos estar, de fato, em contato com o nosso Deus. Quando estávamos com a igreja aberta ali, em contato com nossos irmãos. E mesmo com a igreja fechada, é muito prazeroso chegar aqui na live no dia de sábado. É até o dia que nós temos a maior frequência. É um momento que nós temos de ouvir a lei de Deus, ouvir a sua vontade, meditar as suas profecias na esperança que Ele nos deu. Tudo isso é o dia de sábado.
Só que, infelizmente, queridos irmãos, o autor desse livro comete o mesmo erro do que todos que estão aqui. Ele escreve maravilhas sobre o sábado. Um texto lindo aqui. Mas aí ele pega, queridos irmãos, e escreve duas coisas contra o sábado. Olha só essa sessão, essas duas, uma página e meia, falando sobre não guardar o sábado e guardar o domingo. Eu quero dividir com vocês aqui o pensamento dele. A primeira coisa que ele diz aqui: o sábado faz parte da aliança exclusiva entre Deus e Israel. E antes do concerto do Monte Sinai, Deus não ordenou que ninguém guardasse o sábado. Ele escreve isso. Primeiro que ele já entra em contradição com ele mesmo. Ele disse uma página antes que o sábado é para todas as pessoas e não somente para Israel. E aqui agora ele diz, não, o sábado é só para Israel e não para outras pessoas. E não existia nenhuma ordem de santificar o sábado antes do quarto mandamento. Eu quero convidá-los então, alguns sabem de cor, a abrirem suas Bíblias aqui em Êxodo, o capítulo 20, em Gênesis, o capítulo 2. E aqui nos primeiros versos diz assim: assim, pois, foram acabados o céu e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou o dia de sábado, santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então veja só, queridos irmãos, a ordenança da guarda do sábado, ela não começa em Êxodo 20. Ela começa no 7º dia aqui da criação. É um contexto onde não existia gentios e judeus. Toda a humanidade é chamada para viver a guarda do sábado, a santificação do sábado, esse dia de descanso solene, e receber as bênçãos que são guardadas por esse dia. Então, o primeiro argumento dele já é quebrado logo nos primeiros versos da Bíblia. Depois ele diz o seguinte, que o sábado não seria uma instituição perpétua. Falamos sobre isso na primeira palestra. Jesus não muda, Deus não muda, o Espírito Santo não muda. A lei foi escrita em pedra porque ela não seria mudada. A guarda do sábado, em nenhum momento, ela foi quebrada. E aí eu peço que me mostre um texto aonde os mandamentos de Deus foram abolidos. Não existe nenhum texto da Escritura que mostre que a lei foi abolida. Uma outra coisa que ele cita aqui, ele fala que Jesus não guardou o sábado como mandava a tradição oral dos fariseus, embora ele tenha cumprido todos os mandamentos de Deus. Então aqui é uma falácia que ele coloca. Realmente, Jesus ele não guardou o sábado como um fariseu guardava o sábado, mas ele mesmo se colocou como o Senhor do sábado e mostrou para nós como o sábado deveria ser guardado. Então ele guardou todos os mandamentos, inclusive no sábado. Não só guardou, como mandava os seus discípulos guardar também. E já já vamos ler um texto sobre isso também. Então aqui ele quebrou isso aqui. Agora eu acho interessante, porque depois aqui, eu não vou ler tudo por causa do tempo, ele vem falando sobre a tradição da igreja primitiva. E aí eu acho interessante, peraí, se Jesus não guardou a tradição, por que eu devo guardar a tradição? Se esse é o seu argumento, a sua linha de raciocínio, se Jesus não seguir a tradição, então eu também não vou seguir a tradição. Então, se eu considero aqui a autoridade da igreja e devo seguir a sua tradição, já entra em contradição aqui. Então, Jesus se tornou um pecador por não seguir aqui a tradição oral da sua época. Então, tá vendo que muitas vezes as pessoas criam o argumento que ele mesmo se cai, se destrói. Uma outra coisa que ele coloca aqui, que o termo dia do Senhor contém a ideia do sábado, e esse dia do Senhor é o domingo. Acabamos de ler aqui outro autor falando. Não dá para pegar, queridos irmãos, e ler um texto que realmente significa sábado e mudar na nossa cabeça como se fosse domingo. É como se eu falasse para vocês o seguinte, queridos irmãos, olha, esses livros aqui, ó, não são coloridos. Esses livros aqui, ó, são branco e preto. Então vocês olham para cá, não imagina a cor, não veja a cor. Veja branco e preto. Olhe para domingo e imagine que ele é o sábado. Não tem sentido nenhum esse argumento. Uma outra coisa que ele coloca aqui, queridos irmãos,
Ele diz assim, o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e venceu a morte no primeiro dia da semana, oferecendo assim um sábado maior. Mas aonde que na Bíblia diz isso? Aonde que diz que a ressurreição de Jesus Cristo se tornou um sábado maior? Isso é uma coisa da sua cabeça, mas não bíblica. Outro texto, o Espírito Santo desceu e inaugurou a igreja num domingo, pois o Pentecostes é comemorado 50 dias após o sábado da Páscoa. E nesse mesmo dia, Pedro levou mais de 3.000 pessoas ao batismo. Amém por isso. Mas aonde que diz, então, naquele momento, que Deus, então, agora pegou e mudou o sábado para o primeiro dia da semana. O dia de guarda para o sétimo, para o primeiro dia. Então, eu reconheço que a ressurreição de Jesus foi um grande milagre. E amém por isso. Comemoramos a ressurreição de Cristo. Mas não torna o domingo um dia santo. Eu reconheço que o Pentecostes foi um dia maravilhoso para o início da igreja, para a pregação do Evangelho. Mas isso não torna aquele dia santo. Vejo também que Jesus operou milagres em vários dias da semana, não somente no sábado. Agora, não é porque Jesus operou um milagre numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, que esse dia agora se torna um dia santo. Ou que muda aqui a lei de Deus. Então veja, queridos irmãos, como infelizmente ideias particulares, elas vêm para tentar alterar o assim diz o Senhor. E como eu disse para você aqui, eu não estou querendo acabar aqui com o pastor. Entendo que em alguns aspectos ele é uma pessoa até mais sábia do que eu. Mas biblicamente falando, os argumentos que ele colocou aqui são completamente inválidos. Porque não existe argumento bíblico para defender o que é defendido aqui nesse livro e o que é defendido na maior parte das igrejas que não guardam o sábado. Olha só uma outra coisa que ele coloca aqui. Ele diz o seguinte, o estresse, ele fala assim, observância no sábado em nossos dias. Então, como que nós deveríamos guardar o sábado hoje? E aquilo que ele fala aqui é o que muitas igrejas falam também de maneira errada. Olha só, diz o seguinte, o sábado como um descanso semanal. Então, a primeira coisa que ele ensina é a seguinte, não, você deve sim guardar um dia, mas quem vai escolher que dia que é você? Você tem que guardar um dia, você tem que santificar um dia. Mas quem vai escolher esse dia é você. Queridos irmãos, quem eu e você somos para escolher que dia é santo? Ou determinar que dia é santo? O único que tem autoridade para fazer tal coisa é Deus. Quando eu passo a determinar que dia é santo ou não, eu estou tomando a mesma posição de Deus, que é justamente aquilo que o inimigo queria, ser igual a Deus. Então nós não temos base bíblica para defender esse tipo de pensamento. Se ele disse que é o sétimo, eu o obedeço, porque ele é o meu Senhor e o meu soberano. Uma outra coisa que diz aqui, que o importante aqui é realmente ter um dia para você se desligar das coisas do mundo. E ele faz a mesma análise, pode ser qualquer dia. E em meio à pandemia, queridos irmãos, isso foi muito, muito comum, essa fala. Até mesmo no início dela, né? Agora as coisas estão voltando mais ou menos ao normal, trabalho, correria e tudo mais. Mas as pessoas falavam, quão bom é estar com a família. Quão bom é agora ter mais tempo para buscar as coisas de Deus. E agora então, eu preciso dia após dia fazer isso na minha vida. E claro, amém por isso, querido irmão. E é claro que nós devemos buscar a Deus todos os dias. Mas não é porque eu busco a Deus todos os dias que o sábado não precisa ser mais guardado. Consegue compreender isso? Eu devo buscar a Deus todos os dias. Mas ainda assim, porque eu busco a Deus todos os dias, porque eu reconheço aquilo que Ele é, eu continuo guardando o sábado. E por fim, irmãos, olha o que ele diz, eu quero ler para vocês esse texto, essa parte aqui. Para vocês verem assim a loucura da contradição. O texto diz assim, o mesmo Senhor que instituiu o seu povo a guardar um dia de descanso por semana, ensinou também a trabalhar 6 dias. O trabalho digno e honesto que aquece a produção, gerando recursos, empregos, casa própria, sustento para a família, é socialmente mais adequado do que bilhões de cruzeiros gastos em bebidas e fantasias passageiras, festas e tudo mais. Um país de terceiro mundo
não pode se dar o luxo de parar de trabalhar, enquanto milhões de pessoas ainda vivem na miséria. O quarto mandamento dá diretrizes para o descanso, mas exige também que todos trabalhem. Irmãos, como que pode isso? Fica muito claro no mandamento: 6 dias trabalharás, e ao 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aí agora o autor coloca assim: não, mas espera aí, dá um pausa aqui, Deus. Num país de terceiro mundo, não se pode dar o luxo de parar de trabalhar. Tem que continuar trabalhando. Então não importa se você está sofrendo miséria, problema, alguma coisa, você tem que trabalhar. E depois você se resolve com Deus. Irmãos, esse não é o pensamento divino. O pensamento divino é: eu sou o teu Senhor, confie em mim e o mais eu farei por você. Não temas, porque eu sou o Senhor teu Deus. E a tua fidelidade para comigo exige sacrifícios. E alguns desses sacrifícios podem ser que custe o teu emprego, custe a tua promoção, custe o seu dinheiro. Eu já contei histórias aqui, poderia ficar horas falando sobre isso. Eu conheço vários testemunhos, queridos irmãos. E há mais de 17 milhões de pessoas que guardam o sábado como adventistas no mundo. Há judeus, há outros sabatistas que guardam o sábado e não profanam o sábado, buscam não profanar o sábado. Então, se essas pessoas conseguem, por que eu não vou conseguir? Eu conheço testemunhos de pessoas que começaram a guardar o sábado e foram promovidas no emprego. Outras que perderam o emprego. Algumas que começaram a ter um salário melhor, outras tiveram um salário pior. Mas uma coisa é certa: eu nunca vi um justo mendigar o pão. Eu nunca vi alguém passar fome por isso. E eu vejo a mão de Deus sustentando essas pessoas. Mesmo nessa pandemia, queridos irmãos, nós vivemos com alguns irmãos desempregados. E algumas lutas particulares de vocês eu acompanho aqui diariamente. Mas eu vejo um irmão dando suporte a outro para ajudar no emprego. Eu vejo, mesmo às vezes estando desempregado, nós nos movendo como irmãos para ajudar no sustento dessa pessoa. Nós sabemos, queridos irmãos, que em alguns momentos as portas se abrem, e quando essas portas se abrem, nós damos um passo de fé tão grande, porque é certeza que aquela porta foi aberta por Deus. Então, queridos irmãos, que luxo é esse? De ter que, não podemos abrir mão de luxo. Pelo contrário, nós damos cara a tapa para viver o assim diz o Senhor. Custe o que custar. Como, queridos irmãos? Se fosse possível, pelo meio que nós vivemos, mudar a lei de Deus. Que absurdo é esse? Ah, pastor, Deus, olha, eu não consigo viver, sabe, eu não consigo guardar os mandamentos aqui, porque, sabe, não consigo honrar meu pai e minha mãe, porque, puxa vida, pastor, meu pai e minha mãe é uma dor de cabeça. Ó, pastor, meu salário não é justo, eu tenho que roubar para sobreviver. Ó, sabe, você falou para não adulterar, mas também minha esposa não vale nada, Deus. Não dá uma atençãozinha para mim, então eu vou lá e adultero mesmo. Ah, pastor, sabe, Deus, uma mentirazinha aqui que não vai fazer mal a ninguém. No dia que nós vivemos, todo mundo mente. Então, eu posso mentir também. Então, sabe, queridos irmãos, cuidado para não encontrarem essas falácias e serem tão convencidos com coisas, queridos irmãos, que só vão te levar à morte. Agora, como que deveria ser, então, a nossa vivência com o sábado? Eu sei que eu me alonguei muito aqui, mas eu quero dividir com vocês 3 textos e nós vamos encerrar. A primeira sequência de textos se encontra em Isaías, capítulo 56. Já vou falar os 3 textos aqui, nós vamos abrindo em sequência. Isaías 56, verso 1 a verso 8. Depois, Isaías 58, verso 6 a verso 13. E vou finalizar, tinha outros textos para ler, mas eu vou finalizar com Lucas 23, 54 a 56. Repito, Isaías 56, verso 1 a verso 8, Isaías 58, versos 6 a 13, e Lucas 23, versos 54 a 56. Deixa eu procurar aqui na minha Bíblia rapidinho, e vamos ler aqui essa sequência de textos e encerrar aqui a aula de hoje. Isaías 56 diz assim:
Vamos ler aqui a partir do verso 1. Assim diz o Senhor: mantende o juízo, fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. A minha justiça está prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isso, o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda sua mão de cometer mal algum. Não fale o estrangeiro que houver chegado, que houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do teu povo, nem tampouco diga o eunuco: eis que sou uma árvore seca. Que aquele que não é judeu, aquele que não faz parte do povo de Israel de maneira de nascimento, mas o gentil, que somos nós aqui, não chegue para Deus e fale assim: ó, eu vivo num país de terceiro mundo, eu tenho que trabalhar. Isso aqui é uma lei para eles, não é uma lei para mim. Que ele não chegue e diz assim: não, o Senhor me livrou de guardar o sábado. Continuando, verso 4. Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados: escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa, dentro dos muros, um memorial, um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se achegaram ao Senhor, para servirem, para o amarem o nome do Senhor, sendo desse modo os seus servos. Sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte, e me alegrarei na casa de oração. E os seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor, Deus que congrega os dispersos de Israel: ainda congregarei outros, que não se acham reunidos. Então, queridos irmãos, fica muito claro aqui que toda a humanidade é chamada para ser fiel na guarda do sábado. Todos. E aquele que guarda o sábado, amém por isso, porque abraçam a aliança, porque fazem parte do povo de Deus. Ele aceitará o teu culto, os seus holocaustos, as suas ofertas, o teu sacrifício. Você será chamado do servo do Senhor e receberá um novo nome. E esse novo nome aqui para a terra, queridos irmãos, não é para o céu. Ainda diz: congregarei outros que não fazem parte aqui do meu povo, porque a minha casa é casa de oração para todos os povos. A guarda do sábado é para todos. Agora veja, queridos irmãos, se Deus fala isso aqui, mesmo no Antigo Testamento, por que de acho no Novo Testamento Deus iria abolir o sábado? Tem lógica um pensamento desse? Não. Até aqui, a minha casa é de oração para todos os povos, e todo mundo tem que me adorar. Será aceita a sua adoração, desde que também guardem o sábado. E não diga que não guardará o sábado, mesmo você que não faz parte de nascimento aqui de Israel. Deus mudaria isso para o futuro? Não tem sentido uma coisa dessa. Continuando aqui, Isaías 58, versos 6 a 13, diz assim. Aqui até no verso 3 fala sobre o jejum, né? E sobre exigir coisas de Deus. E o contexto então diz assim no verso 6: porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos, despedaçados todo jugo? Porventura, não é também que repararás o teu pão com o faminto, e recolherá a casa dos pobres, desabrigados? E se vires alguém nu, irá os cobrir, e não te escondas então do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás ao Senhor, e teu Deus responderá. Gritará por socorro, e ele dirá: eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, e do dedo que ameaça, aquele que lhe fala de maneira injusta. Se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a tua alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como se fosse meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, e fará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os seus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas jamais faltam. Os seus filhos irão edificar antigas ruínas. Levantará os fundamentos de muitas gerações, e será chamado reparador de brechas, restaurador das veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares de profanar o sábado, e de cuidar dos seus próprios interesses, dentro do meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor,
digno de honra, e honrares, não seguindo os seus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então se deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, o teu pai, porque a boca do Senhor disse. Irmãos, olha o que esse texto diz. Olha a profundidade desse texto para acabar com todas as mentiras que são ditas por aí com respeito à abolição do sábado. O texto é muito claro sobre a vontade de Deus para nós. Aquele que guarda os teus pés de não profanar o sábado. E como que eu então não profano o sábado? Quando tenho o sábado como um dia deleitoso, como um dia santo, que eu sigo ele em retidão com a vontade de Deus, amando a ele sobre todas as coisas, e amando o meu próximo, a ponto de cuidar das suas necessidades, de ver ele ali nu e eu ir lá vestir, de ver ele ali faminto e eu ir lá e alimentá-lo, de eu ver alguém com dificuldades e ampará-lo. Quando eu faço isso, o Senhor está na minha retaguarda, e através da sua luz, ela brilha em mim, de maneira que toda treva, toda escuridão se desfaz. E a minha vida então, por testemunho a Deus, a minha fidelidade a Ele, se torna uma luz como se fosse o meu dia. E é justamente para esse que é dito, grite por socorro e eu irei te socorrer. Peça a mim que eu irei dar. Fique tranquilo que a tua alma será farta. É um luxo de terceiro mundo isso, irmãos. Eu tenho que ter medo de guardar o sábado. Eu tenho que ter medo de dizer para o meu patrão que eu não vou mais trabalhar. Eu tenho medo de abrir mãos para sonhos e planos. Não, queridos irmãos, não. Porque se eu faço isso, eu tenho a Deus na minha retaguarda. E não importa quantas flechas do inimigo vão tentar me atingir, nenhuma delas vai me atingir. E eu terei o privilégio de ser coparticipante das bênçãos de Deus na minha vida e na vida de outras pessoas também. Então, queridos irmãos, cuidado, porque infelizmente muitas mentiras têm surgido, até mesmo às vezes entre o nosso povo, sobre como guardar o sábado. Mas ainda a guarda do sábado, como nós devemos, está aqui no assim diz o Senhor. E por fim, queridos irmãos, eu encerro lendo só um texto que é mais para informação, que é Lucas 23, verso 54 em diante, falando aqui sobre a morte de Jesus e qual que foi a atitude aqui dos discípulos, dos seus seguidores. Jesus morre na sexta-feira, e olha o que diz aqui, verso 54. Era o dia da preparação, sexta-feira, e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia, com Jesus seguindo, viram o tumulto e como o corpo fora depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então, queridos irmãos, Jesus não aboliu o sábado. Não existe uma fala de Cristo mudando o sábado para o domingo, nem após a sua ressurreição. Ele mostrava para os seus discípulos que o sábado deveria ser guardado. Os seus discípulos, todos eles, no início da igreja cristã, pregavam sobre a guarda de todos os mandamentos. Aquele que caísse em um se tornaria culpado de todos. Aquele que pregasse que a lei foi abolida é considerado um falso profeta. Aquele que dizia que conhecia Deus, mas não guardava os mandamentos, é considerado mentiroso, e nele não estava a verdade. E é justamente, queridos irmãos, dentro do sábado, no contexto do tempo do fim, onde o caráter de Deus é questionado, que eu reconheço quem é o Senhor, que é o meu Criador, o meu mantenedor, o soberano da minha vida. E é justamente a Ele que eu presto obediência. Se no meu coração, no tempo do fim, o grande conflito está em quem eu sirvo e como eu sirvo, eu escolho a servir ao Deus verdadeiro, da forma que Ele quer ser adorado. E se Ele estabelece o sétimo dia para ser o sábado, eu aceito esse dia também em minha vida, porque eu me alegro em fazer a vontade de Deus. Queridos irmãos, hoje o tema foi esse. Eu quero encerrar aqui fazendo um apelo.
Até depois eu vou dar um quebra em vocês, pedir para escrever aqui alguns testemunhos, né, se era realmente isso que nós acreditamos sobre o sábado ou não. E até então que eu tinha visto, ninguém tinha escrito. Depois eu vejo com mais calma. Mas eu quero que você realmente, queridos irmãos, possa, você que já é adventista há um tempo, sabatista, que você realmente possa encher a boca para falar sobre a observância do sábado, a sua fidelidade a Deus. Dar testemunho de como Deus cuida de você, de como que Ele guia a tua vida. Que você então, queridos, possa mostrar para aqueles que têm medo, que não precisa ter medo. E se você hoje, querido, que está me ouvindo aqui, não guarda o sábado, mas te chamou a atenção esse tema, convido você a estudar mais, a entender mais isso. Mas se já ficou claro na tua vida, tome uma decisão ao lado de Deus. Seja fiel a Ele. Eu não sei aquilo que você vai ter que mudar. Se é alguma coisa na sua faculdade, no seu trabalho, no seu dia a dia. Mas entenda, vale a pena. Viva o sábado como ele deve ser vivido. E depois venha também aqui contar o testemunho de quão grande ele é, de quão bênção ele é também na sua vida. Eu quero convidá-los, nesse momento, nós encerrarmos essa aula aqui, essa palestra com uma oração, mas antes já vou desejar uma boa noite àqueles que foram chegando depois. A Ana e o Divaldo estão aqui, uma boa noite a vocês. O Zé Munhoz, uma boa noite. Irmã Clarice, uma boa noite para você. O Jorge Aide, o irmão Miron, Gessé, uma boa noite para vocês e para sua família também. Cleonice, Deus abençoe vocês. Maria, Deus abençoe. Maria da Penha, Deus abençoe vocês também. Nesse momento, então, convido-os, feche seus olhos, vamos orar. Amado Pai Celestial, nós estamos aqui nesse momento agradecidos pelo tempo que nós tivemos de poder sentar e conversar mais sobre a Palavra de Deus. Fico feliz de saber que toda essa live aqui no final deu certo. Mesmo começando com alguns trancos e barrancos, o Senhor foi o mantenedor para que essa mensagem fosse levada a outras pessoas. E que nesse momento então, ó Deus, aqueles que ouviram essa mensagem, que ainda não tomaram uma posição ao teu lado, que possam realmente refletir naquilo que é a tua vontade, no assim diz o Senhor. E a cada dia mais, buscando então na Bíblia, conhecer então quais são os teus caminhos e colocar então os pés nesses caminhos. Pedimos àqueles que já tomaram essa decisão, que possam diariamente testemunhar de quão bom é ter o Senhor ao nosso lado, sabendo que podemos gritar por socorro e o Senhor está pronto para cuidar de nós, nos atender. Também peço a Deus, por favor, que ao longo dessa série aqui, em tudo aquilo que a tua igreja está operando nesse momento, não só por esse canal, mas pelos diversos canais que aqui existem, que todos nós possamos levar a tua verdade e colher os frutos dela para também o teu reino. Por favor, ó Deus, perdoe nossos pecados e faltas contigo, abençoe todos aqueles que estiverem aqui agora e peço também, ó Deus, que abençoe aqueles que vão ouvir depois. Nos dê uma boa noite de descanso e um ótimo dia amanhã, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, Deus abençoe a todos. Nós encontramos aí em mais oportunidades. Fiquem com Deus. Até mais. Uma boa noite. Chegou aqui a Edna também. Deus te abençoe, Edna. Uma boa noite a vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.